desse ano teremos as eleições gerais no Brasil. E para comentar um pouco sobre esse cenário aqui na nossa região, eu recebo hoje aqui no TVoz uma liderança política da região, o Bruno Santana, que faz parte da formação política do Partido dos Trabalhadores e falará um pouco mais sobre esse cenário da política aqui na nossa região, sobre as eleições. Bruno, muito obrigado pela visita hoje aqui no TVoz. É um prazer receber e falar de assuntos importantes para a nossa comunidade, para a nossa região, especialmente sobre política e eleições 2014. Muito obrigado. Olá, Estevão, eu que agradeço. Eu cumprimento também a você, a quem nos acompanha nesse momento, dizer que é uma grande oportunidade e é com muito entusiasmo que eu recebi esse convite. Aproveito para parabenizar também o Jornal A Voz por essa importante iniciativa que é esse web programa. Porque, Bruno, para a gente começar a nossa entrevista falando aí sobre eleições 2014, né, que é um cenário aqui também na nossa região, falando um pouco sobre essa política. Você já definiu os apoios que serão fortalecidos durante a campanha em outubro de 2014, desse ano? Para quem você vai apoiar aí o seu apoio, no caso, para deputado federal? Para deputado federal, Estevão, eu vou apoiar uma mulher que é a deputada estadual Ana Perugini. Eu queria destacar uma frase da saudosa cantora de MPB, a Elis Regina, que em uma das suas últimas aparições disse que o século XXI seria o século das mulheres. E tem sido assim. Hoje, segundo os dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 52% de todo o contingente populacional do nosso país é composto por mulheres. E assim tem sido. As mulheres hoje têm dirigido o país, exemplo do Brasil, economias importantes na América Latina. Nós somos uma região que é muito favorecida a questão da mulher. Por exemplo, em São Joaquim da Barra, teve uma mulher que foi prefeita durante 8 anos. Em Orlândia, tem uma mulher que é prefeita, que é a Flávia. A Célia Ferracioli, em São José da Bela Vista. A Aninha Montanher, que é a presidente da Câmara em Ribeirão Corrente. Por exemplo, em Franca, nós temos uma Câmara com 15 vereadores e tem apenas uma única mulher, que é vereadora, que é a Valéria Marçom. Em relação à Ana Perugini, é uma deputada que tem um trabalho muito focado para a questão das mulheres. Já é uma deputada estadual. Por exemplo, hoje no nosso país, tem a questão da vacinação do HPV, que é o vírus papilomas humano. E a iniciativa é um projeto dessa deputada que hoje no Brasil inteiro tem uma vacinação em relação a isso. Eu devo dizer também que uma das pautas da deputada estadual Ana Perugini na questão das mulheres é contra a violência que muitas mulheres sofrem, violência doméstica, por parte dos seus próprios parceiros. Em relação à deputada estadual Ana Perugini também, ela tem um mandato muito cravado para o interior, tem um olhar muito voltado para o interior do estado de São Paulo. Hoje ela tem trabalho organizado em cerca de 200 municípios, em todo o interior do estado de São Paulo, e isso permite a ela disputar uma vaga no Congresso Nacional. E ela é minha candidata para deputada federal. Bruno, já pensou como que vai ser o trabalho de pedir voto para essa deputada, né, que já é deputada estadual e agora vai disputar uma vaga para deputada federal? Já sabe como que vai ser o esquema durante a campanha aqui na região? Ana Perugini tem visitado muito a nossa região, Estevão. Em São Joaquim da Barra, por exemplo, ela teve uma votação praticamente inexpressiva em 2010 em São Joaquim da Barra. Ela teve 4 votos apenas. No entanto, ela esteve aqui o ano passado 3 vezes visitando o prefeito. Lá em 2011, visitou a ex-prefeita Marilena. Ela tem relações na região com a vereadora Andresa de Batatais, com a vice-prefeita de Patrocínio Paulista, Anélia Busato, com a Aninha Montanher, que eu citei agora há pouco. Não vai ser difícil trabalhar para ela. Outras lideranças que já vieram nesse meio de comunicação, a exemplo da Aninha Montanher, da Aninha Montanher de Ribeirão Corrente, do vereador Hilário aqui de São Joaquim da Barra, do vereador Márcio do Flórida, de Franca, já citaram a deputada estadual Ana Perugini e até prestando apoio a ela enquanto essa candidatura para deputada federal. Então não vai ser difícil organizar esse trabalho. É uma mulher que tem trabalhado muito nessa região, embora não teve uma votação muito expressiva. Mas como ela tem um mandato muito cravado para o interior, ela trata com um olhar muito atencioso e com muito carinho
essa nossa região administrativa de Franca, Estevão. Bruno, agora falando um pouco sobre deputado estadual. Temos aqui em São Joaquim da Barra a ex-prefeita Maria Helena, que já confirmou a sua pré-candidatura a deputada estadual. Outro candidato daqui de São Joaquim da Barra é o Márcio do Flórida. Enfatizo esses dois nomes porque são de São Joaquim. E temos outros nomes, né, para deputados estaduais aqui de São Joaquim também, da nossa região. Você já definiu o apoio que você prestará durante a campanha? Para deputado estadual. Estevão, se você me permite, rapidamente eu quero te contar uma história a você e a quem nos acompanha. Eu, em 2011, participei de uma atividade de jovens, uma atividade estadual, e lá tinha um homem muito simples, que estava palestrando. Ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que a maior qualidade de um político, que as pessoas tratam como prioridade, não é a transparência. Ele detectou isso por pesquisa. A transparência, ela aparece em segundo lugar. É a humildade. E aquilo eu fiquei pensando, e começou a semear dentro de mim. Esse homem me tornou um amigo meu. Eu sou uma pessoa que sou praticamente apaixonado pela gestão pública. Esse homem foi prefeito de Hortolândia durante 8 anos, de 2005 até 2012. E ele mudou a cara da cidade. Ele construiu asfalto gratuito para a população. Ele construiu área verde, levou parque para as favelas. Enfim, hoje Hortolândia, que é a cidade que esse homem, meu amigo, foi prefeito, é o município médio no Brasil que mais cresce, que tem um desenvolvimento social urbano que mais cresce no nosso país. E aí, conversando com ele no ano passado, ele me falou da perspectiva dele disputar enquanto candidato a deputado estadual. Ele veio para cá me visitar, Esteve. Visitou minha mãe, né, deu um abraço nela, e até aproveito, quando eu falo da minha mãe, a dona Fátima Isabel, que é uma guerreira, uma lutadora, mando um abraço para ela e mando também para todas as mães, já que nesse próximo domingo é Dia das Mães. Mas voltando a falar nesse amigo meu, Estevão, eu entendo de apoiar ele. E eu fiquei pensando, nem sempre a afinidade política é afinidade logística. Pode até ser que seja afinidade política, afinidade logística, mas nem sempre é. Em relação a ex-prefeita Maria Helena, é uma pessoa que tem uma boa trajetória, que tem condições, que tem preparo. Em relação ao Márcio do Flórida, que você citou aqui, é um vereador que lá na cidade dele, em Franca, vem se destacando, tem se colocado ao lado do povo, e eu acredito que são bons candidatos. O Partido dos Trabalhadores da região tem candidaturas, tem nomes, tem liderança a apresentar. E eu acredito que o Ângelo Perugini, que é esse candidato, que nas eleições de 2014 eu entendo de apoiar, vem somar com eles, até porque é do mesmo partido que eles. Ninguém está aqui para dividir, está para somar. E tratando também de uma eleição para o Legislativo, a eleição é proporcional. O Ângelo qualifica o debate, ajuda a Maria Helena, ajuda o Márcio do Flórida. Eu acredito que está todo mundo junto, num mesmo projeto, somando junto. Portanto, meu candidato é o Ângelo Perugini para deputado estadual. Bruno, você está no Partido dos Trabalhadores também há algum tempo, esteve em Ribeirão Preto, né? Você trabalhou também lá no diretório, ajudando aí na campanha do Gandini, na pré-campanha, depois você veio para São Joaquim da Barra, ajudou na campanha do prefeito Marcelo Mian, então você já está aí no partido há algum tempo e sabe das coisas que têm acontecido na administração e também no partido. Qual a avaliação que você faz hoje da administração do prefeito Marcelo Mian? Recentemente mesmo ele conseguiu aí a estação de tratamento de esgoto, conseguiu 3 creches, temos aí a UPA em andamento e algumas obras que devem ser feitas. Qual que é a avaliação que você faz, que você que está dentro do partido hoje? Eu acredito que o governo do prefeito Marcelo Mian, a cada dia, assume a sua marca. Embora um governo que representa a continuidade do governo anterior aqui em São Joaquim da Barra, é um governo que evidentemente tem identidade própria, Estevão. Acredito que você colocou muito bem. É um governo que tem um horizonte de futuro, com a questão da UPA, que é a unidade de pronto atendimento, e junto à UPA vem o SAMU, que é o serviço de atendimento móvel, tem a questão do centro cultural, tem a questão das casas populares, do distrito industrial. Enfim, é um governo que vem se avançando, vem com a consonância da população de São Joaquim da Barra, após esse 1 ano e 4 meses e meio, vem mostrando o que veio. Então é um governo que eu acredito que tem uma boa perspectiva de futuro.
É essa avaliação que eu faço da atual administração do prefeito Marcelo Millian e São Joaquim da Barra, Estevão. Bruno, eleições 2014, voltando um pouco aí sobre agora eleições gerais. Temos aí o candidato ao governo do estado pelo PT, Alexandre Padilha, que ainda está em terceiro lugar nas pesquisas, mas, de acordo com os bastidores, a tendência é crescer. Mas hoje, o Geraldo Alckmin é o candidato mais forte a ser reeleito. A pesquisa aponta que ele pode até ser reeleito no primeiro turno. Temos também o Paulo Scaff, que está em segundo lugar na pesquisa e também é um candidato muito forte. Qual a sua avaliação para o governo do estado? Você acha que vai ser uma eleição difícil? A tendência de crescer o Alexandre Padilha? Como que vai ser esse embate aí na campanha, de acordo com a sua visão? Padilha tem um potencial de crescimento nessa eleição muito grande. Eu diria exponencial. Pela trajetória do Padilha. Padilha foi cara pintado em 92. Ajudou a depor o ex-presidente Collor, o presidente colorido. Enquanto ministro, fez um belo trabalho lá como ministro do governo Lula, na pasta de relações institucionais, fazendo uma boa relação com os municípios, com os estados. Depois, enquanto ministro da Saúde, construiu o programa mais avançado nesse país, Estevão, voltado para a área da saúde, que é o programa Mais Médicos, que conta com a aprovação hoje de cerca de 85% da população brasileira, que atende 51 milhões de brasileiros, que equivale a mais ou menos um quarto de toda a nossa população desse país. Padilha está correndo o estado, por meio da caravana Horizonte Paulista. Está diagnosticando os problemas desse estado, as dificuldades, está dialogando com os segmentos de forma mais ampla possível, dialogando com a população, dialogando com o empresariado, enfim, com todos os segmentos. Em relação ao atual governador, eu acredito que é um cansaço, há um esgotamento desse projeto tucano que está no nosso estado, essa hegemonia, há mais de 20 anos nesse estado. E aí, Estevão, eu acho que é importante as pessoas levar ao coração, pensar com muito carinho, porque é um desmonte na educação, no qual o professorado, que é a categoria de profissionais da educação, não tem valorização, não tem plano de carreira decente, um descalabro na saúde, há uma grande ineficiência, um grande vácuo com as políticas públicas de segurança. Nós passamos por um problema muito grande. É bem verdade que no estado de São Paulo tem as 10 rodovias melhores desse país. Só que é bem verdade também que o contribuinte, que o paulistano, paga uma taxa excessiva na questão do IPVA, e no entanto você tem no estado de São Paulo alta concentração de praças de pedágios, e não somente uma alta concentração, são praças de pedágios com taxas abusivas. Isso fere o artigo 5º da Constituição Federal, no sentido do direito de ir e vir. Pense bem, um trabalhador ou um estudante que mora numa cidade e tem que trabalhar, se deslocar até outra, paga uma taxa abusiva nessas taxas de pedágio. Nós estamos vendo um governador que recentemente demonstrou a sua ineficiência, a falta de planejamento na questão do abastecimento do sistema da Cantareira. Há 2 anos, para você ter ideia, Estevão, o sistema da Cantareira tinha 100% da sua capacidade de abastecimento. Hoje está com 11%. Isso demonstra a falta de planejamento. E aí o governador Geraldo Alckmin vem a público e dá 2 desculpas. A primeira desculpa que ele dá é que vai haver uma apuração. Mas uma apuração que na prática a gente percebe que nunca acontece. A segunda desculpa que ele dá é de caráter técnico. A gente tem que dizer ao governador que é evidente que é de caráter técnico. Só que não só isso, Estevão. Quando ele vem a público e diz que é de caráter técnico, ele automaticamente ele sai de um discurso político. Ele se limita a um discurso técnico. Mas tem um caráter político sim, que é a política que o PSDB está implantando no estado de São Paulo, que é de enxugar o estado. Eu acho que as pessoas, os contribuintes, a arrecadação, ela tem que entrar para os governos e ser devolvido para a população em forma de serviço, de qualidade de vida, de melhoria, e o que eu percebo não é o que está acontecendo no nosso estado. Bruno, agora falando um pouco sobre também a presidência da República. Temos aí a presidenta Dilma Rousseff, que já foi anunciado que ela é pré-candidata à reeleição pelo PT. Temos aí também o Aécio Neves, que está em segundo lugar, e temos também outros candidatos. Em terceiro, a Marina Silva e Eduardo Campos, que está em terceiro lugar na pesquisa, de acordo com as últimas pesquisas anunciadas pela grande mídia.
No seu ponto de vista, também vai ser uma eleição difícil, tendo em vista as últimas denúncias envolvendo a presidente Dilma Rousseff, a Petrobras, que está sendo muito divulgado isso na mídia. Você acredita que isso vai atrapalhar a reeleição da presidenta Dilma, se isso se concretizar? Eu já te respondo a questão da Petrobras, mas em relação ao dinamismo das eleições de 2014, eu já vi alguns cientistas políticos, alguns comentaristas dizerem que essas eleições se comparam às eleições lá de 89. As eleições de 89, as primeiras eleições diretas no nosso país, depois do processo de redemocratização e depois da Constituição promulgada em 88. Foi uma eleição muito dinâmica que polarizou entre Fernando Collor e Luiz Inácio Lula da Silva, mas foi uma eleição que teve como candidato Mário Covas, Ulisses Guimarães, que disputou Paulo Maluf, que disputou Fernando Gabeira, até Silvio Santos tinha seu nome colocado. As eleições de 2014, ela veio num processo histórico, eleitoral, político, social, que recentemente, não faz um ano, nós tivemos as mobilizações de junho de 2013 e que trouxe uma nova tônica, imprimiu uma nova marca a toda a classe política. Ali estavam como demanda, como bandeira, não só a questão do transporte público, mas sim da transparência, de uma nova... Da corrupção lógica, também, né, Bruno? Que é um problema que tem agravado muito a política. Né? Da corrupção também. Mas só para contextualizar, nós estamos vivendo um novo momento político, de maior participação. As pessoas querem avançar uma política representativa, uma política participativa. E aí eu trago para esse cenário agora de 2014. Primeiro, nós temos nomes novos. Nós temos o Aécio Neves, que nunca foi um presidenciável, é a primeira vez que coloca o nome. É um gestor já conhecido em Minas Gerais, é um senador na liderança nacional. Temos o Eduardo Campos, que é um gestor que começa a ter um potencial de conhecimento maior agora. A Marina Silva, que é uma liderança que foi a terceira via nas eleições de 2010. Mais de 20 milhões de votos. Mais de 20 milhões de votos. Contribuiu para que a disputa fosse para o segundo turno naquele momento. E nós temos a Dilma Rousseff. Em relação à questão da Petrobras, Estevam, e eu respondo com muita tranquilidade, a Dilma foi muito contundente, veio a público em relação a toda essa série de denúncias que foram feitas em relação à Petrobras. Isso é um pano de fundo muito claro, que é um pano de fundo do PSDB e do DEM, e eu repito aqui, de enxugar o Estado, de enxugar a máquina. Percebo que eles não querem que haja investimento real na população. Qual foi a defesa de Dilma? Só para poder te responder. Dilma foi muito clara. Dilma quer que haja um processo de investigação. E Dilma quer que a Petrobras continue sendo dos brasileiros. A empresa que mais investe no Brasil hoje, a estatal que mais investe no Brasil hoje é a Petrobras. O valor da Petrobras hoje, Estevam, é 6 vezes maior do que era na era FHC. Hoje a Petrobras vale cerca de 90 bilhões. Na era FHC de Fernando Henrique, valia 15 bilhões. Então é importante, fomenta a nossa economia, é um patrimônio nacional, garante soberania nacional e para poder fechar, fortalece a indústria naval e para poder fechar, essas explorações nas camadas do pré-sal vai garantir num curto espaço de tempo a autossuficiência econômica do nosso país. Não, tudo bem, Bruno, mas de acordo até com as informações passadas pela grande mídia, aquela empresa, né, de Pasadena nos Estados Unidos valia 43 milhões e foi adquirido por quase 1 bilhão de reais ou de dólares. Então, assim, o que está sendo muito veiculado é essa questão desse grande valor pago nessa empresa nos Estados Unidos. Agora, recentemente, a Mariana Nachaui, que é uma escritora, uma filósofa da USP, muito importante, veio a público, né, e falou em bom tom, em um encontro acho que do Partido dos Trabalhadores, que ela odeia a classe média. E ela que é uma das fundadoras do PT. Você acha que essa declaração dela também vai atrapalhar as eleições, tendo em vista que está um comentário geral nas redes sociais, um comentário muito grande sobre essa declaração? Qual que é o seu ponto de vista também sobre isso para a gente encerrar? Eu acompanhei de forma muito superficial essa questão da Mariana Nachaui. Mas eu cheguei a vi uma vez só, não tive profundidade para poder analisar esse comentário dela. Mas a impressão que eu tive em relação ao comentário dela, que ela não descreveu a classe média de forma tão raivosa. E ela não se referiu a essa nova classe média que se formou nos últimos 10 anos. Essa nova classe média, essa nova classe trabalhadora. Mas sim uma classe média tradicional no nosso país. E ela
eu acredito, pelo que eu entendi, a impressão que eu tive, que essa classe média tradicional tinha um caráter de pensamento conservador, muitas vezes preconceituoso, e economicamente é uma classe intermediária, mas uma classe que visava ser uma classe mais alta, se comportava como tal, no entanto não tinha condições econômicas e financeiras de ser essa classe. Então eu acredito que foi muito nesse sentido o comentário. Talvez pelo fato enfático que ela deu ao citar, ao explanar esse comentário, pode ter tido essa interpretação. Mas é evidente, Estevão, que isso foi colocado nas redes sociais, no Facebook, nossa região não emplaca tanto Twitter, mas em alguns lugares no Twitter. Isso foi uma guerrilha virtual por parte daqueles que querem se construir, de alguma forma desqualificar o Partido dos Trabalhadores de uma forma geral. Eu quero te responder a questão quando você me fala que a mídia bate em Dilma, bate no Partido dos Trabalhadores. Primeiro, que a grande mídia do nosso país ela tem um lado muito bem definido. Segundo, que são acusações, não há comprovações. Tem uma CPI hoje que cumpre esse papel de fazer as investigações. Então, não há como se afirmar algo ainda, é precoce afirmar algo ainda nesse sentido. Ok, Bruno, muito obrigado pela sua visita hoje aqui no TVOS. Foi muito importante a sua entrevista, né, para que as pessoas que assistirem possam ter um conhecimento mais real, de acordo com a sua visão, mais um ponto de vista sobre essa questão das eleições, sobre a política, o que acontece também na nossa região, porque é importante que as pessoas também fiquem atentas e também opinem mais e vão mais atentamente também para a questão política, que é muito importante. Muito obrigado pela sua visita hoje aqui. Eu que agradeço, Estevão, essa oportunidade, esse momento. Como eu te falei, foi com muito entusiasmo que eu vim até aqui poder falar um pouco de política para as pessoas, dividir esse momento com você, com vocês. Eu acho que é muito importante falar de política, porque a política está no dia a dia da vida das pessoas. E acho que é importante as pessoas, de alguma forma, se organizarem politicamente, seja no seu bairro, seja na associação de moradores, nas suas escolas, nas suas faculdades, no seu ambiente de trabalho. Eu não sei a você que nos acompanha nesse momento, mas a mim não há nada que me indigna mais do que a injustiça, do que a miséria, do que o desequilíbrio social. Então, para mim é sempre uma grande honra poder minimamente explanar, conversar com as pessoas, expor meu ponto de vista, dar uma pequena contribuiçãozinha. Muito obrigado, Estevão, mais uma vez. Um forte abraço a você que nos acompanha. Ok, conversei, portanto, com o Bruno Santana, ele que é uma liderança política aqui da nossa região, do Partido dos Trabalhadores. Ele falou um pouco sobre eleições gerais de 2014 e um pouco também sobre esse cenário aqui regional, de acordo com as eleições aqui também da nossa região.